É isso aí, irmãos. Recebam a paz do Senhor. Vamos para o tópico 3, ou parte 3, se você preferir, desta lição abençoada, ok? Mais uma vez apresentando aí. Estamos estudando as lições da editora Betel, Os Discípulos de Cristo. E hoje estamos estudando aqui a penúltima lição, lição de número 12, que tem como seu comentarista pastor Eliel Araújo, Os Discípulos de Cristo e o Espírito Santo. E neste terceiro tópico aqui, nós vamos falar sobre ser cheios do Espírito Santo. Então, vamos introduzir falando sobre ser cheios do Espírito Santo. Tópico 3:1, Pedro e João foram cheios do Espírito Santo. Tópico 3:2, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Tópico 3:3, Paulo caminhava pelo Espírito Santo. Ok? Você que está chegando aí pela primeira vez, já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe esta ou outras mensagens que estão à disposição para você aí no nosso canal. É importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso nós teremos condições de continuar alcançando mais vidas, mais pessoas através da propagação do Evangelho de Cristo. Vamos lá então. Cheios do Espírito Santo. A experiência do batismo com o Espírito Santo não é isenta. A experiência do batismo com o Espírito Santo não isenta o discípulo de Cristo de buscar uma constante renovação. Paulo escreveu aos Efésios: enchei-vos do Espírito, capítulo 5, versículo 18. Assim, o cristão não entra no modo automático após ser revestido de poder, mas precisa continuar cultivando uma vida de oração e vigilância, consciente de que depende do poder e da direção do Espírito no cumprimento da missão e no enfrentamento dos muitos desafios. Então nós já entendemos aqui, nessa introdução sobre este tópico 3, que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência isolada, é um estilo de vida contínuo. Nós lemos um texto colocado pelo pastor Eliel Araújo, que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, o verbo aqui, ele indica a continuidade, ou seja, não é seja cheio uma vez, é permaneça cheio todos os dias. Então, a grande verdade é, o Espírito Santo, ele não enche apenas para momentos, ele enche para uma caminhada constante. Então, muitos querem o poder, mas poucos querem a constância. Então, ser cheio do Espírito Santo é viver sob a influência de Deus em todas as áreas da vida. Então, já começamos assim. Então, primeiro aí nós vamos falar, tá, sobre Pedro e João, que foram cheios do Espírito. Pedro e João e Tiago, né, eram considerados como colunas na igreja primitiva. Gálatas 2:9. Esse reconhecimento não tornou orgulhosos. Pelo contrário, eles mantinham uma vida de comunhão constante com Deus e se enchiam do Espírito pela oração, continuando assim a proclamar a palavra de Deus com coragem. Cheios de poder, Pedro e João se deslocaram de Jerusalém até Samaria, onde impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Isso fez com que Simão, o mágico, lhes oferecesse dinheiro para ter aquele mesmo poder. Proposta que foi duramente advertida pelos discípulos. Isso aí está em Atos 8, versículo 18 ao 24. Então vamos aqui resumir aqui este assunto. Pedro e João, e aqui também depois ele coloca, pastor Eliel Araújo coloca o nome de Tiago, foram cheios do Espírito Santo. Então, após o Pentecoste, os apóstolos se tornaram exemplos claros de uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 3 mesmo, diante daquele coxo que ficava diante da porta formosa, o apóstolo Pedro, ele disse: não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E o que eles tinham? Eles tinham a presença e o poder do Espírito Santo. Em Atos 4, eles também, está escrito, foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Então, antes havia medo, negação, insegurança, e depois nós vemos que houve ousadia, autoridade e milagres começaram a ser vistos por todos.
através da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Então, aqui encontra-se a transformação, o ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não apenas fala, mas manifesta. Pedro, que negou Jesus, agora ele confronta multidões. João, que antes observava, agora participa ativamente deste mover de Deus em sua vida. Então, uma vida cheia do Espírito Santo muda completamente a postura do discípulo. E a gente ainda tem aqui, né, essa referência aqui de Simão, um mágico, né, que ofereceu dinheiro para ter esse poder. E foi advertido duramente pelos discípulos. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, ele não se compra, ele não se conquista com dinheiro, ele se conquista através de uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de coração contrito. Então é dessa maneira, em lágrimas, lendo a Bíblia, adorando, procurando se envolver com as coisas de Deus, não por um dever, mas se envolvendo pelo prazer de buscar a Deus, de conhecer a cada dia, de mergulhar mais e mais em Deus. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. As ações de Barnabé foram cruciais para a igreja primitiva. Em Atos 11, 24, ele é citado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Por seu intermédio, muitos se converteram ao Senhor. As referências a Barnabé revelam que, além de ser um homem bom, ele era também um homem obediente ao Espírito. Mediante esse discernimento, ele provou estar preparado para arriscar a própria reputação, para mostrar que Paulo havia se convertido de fato e assim convencer os outros de que aquele antigo inimigo era agora um discípulo de Jesus. Olha que interessante isso aqui também. Atos capítulo 11, né, e o versículo 24, está escrito: porque era homem de bem, como nós vimos aí, e cheio do Espírito Santo e também de fé. Então Barnabé, ele não é lembrado por milagres espetaculares que ele possa ter proporcionado em meia caminhada, mas ele é lembrado por uma vida constante, consistente que ele teve diante de Deus. Então isso aí revela algo poderoso. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas fazer, mas é ser. Então, quais eram as características de Barnabé? Tinha bondade, fé, sensibilidade espiritual, capacidade de encorajar outros. Então, ele levantou pessoas, acreditou em chamados, como foi do apóstolo Paulo, e fortaleceu com isso a igreja. Então, foi Barnabé que deu, esta oportunidade a Paulo, quando, na verdade, muitos ali estavam a duvidar. Então, isso nos ensina que uma vida cheia do Espírito Santo produz influência silenciosa, mais poderosa e discernimento espiritual. Vamos aí terminar o tópico 3.3. Paulo caminhava pelo Espírito. Agora vai falar sobre Paulo. Paulo foi um grande missionário que escreveu 13 cartas e pregou o evangelho em várias regiões. Sua trajetória nos faz ver que ele não andava pela carne, mas pelo Espírito Santo a quem obedeceu. Ou seja, escreveu a terça, quinta parte, né, do Novo Testamento. Então Paulo foi um dos maiores exemplos de alguém guiado, pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, na sua teologia, o apóstolo Paulo, ele declara: andai, com letra maiúscula, em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha que interessante. Aqui não é sobre um momento, é sobre uma direção diária que o cristão ele deve tomar. Paulo não apenas foi cheio, ele aprendeu a caminhar no espírito, que é algo que deve ser constante, diário na vida do cristão. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, na teologia do apóstolo Paulo, ele escreve:
todos os que são guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso significa decisões guiadas pelo Espírito Santo, vida dominada pela vontade de Deus, sensibilidade à direção divina, percepção a ouvir a voz do Espírito. Então, Atos 16, versículos 6 e 7, mostra o Espírito Santo como exemplo, impedindo e direcionando caminhos para eles. Você entende? Você quer ver uma coisa? Vamos lá ler? Atos capítulo 16 é uma referência, um exemplo extraordinário. Ó, capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia, nessa segunda viagem missionária, tá? E pela província da Galácia, olha isso, foram impedidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é um poder, é uma pessoa. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os impediu de quê? De anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Vou continuar lendo, ó. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E aí a gente entende, se você quiser anotar para você marcar, aqui eles pregaram, você vê, o Espírito Santo os impediu, os levou por um outro caminho, eles atravessaram a Macedônia. E aqui, justamente neste local, à beira do rio, iniciou a igreja de Filipos, a igreja na cidade de Filipos, a igreja conhecida pela carta aos Filipenses, a igreja que o apóstolo Paulo mesmo fala que é a igreja da sua alegria, a igreja que não permitia que o apóstolo Paulo fosse sozinho para a obra missionária, mas era uma igreja que, além de investir sobre ele financeiramente nas suas viagens, para que ele fosse fazer a obra missionária, também investir de forma fortíssima sobre ele nas orações, nos jejuns e nos rogos. Então é extraordinário. Lídia, uma vendedora de púrpura, ela entrega a sua vida para Jesus e ela ainda diz para os discípulos que se não fosse constrangê-los, ela queria abrir a porta da sua casa para anunciar o evangelho. É claro que isso não tirou a visão do apóstolo de continuar pregando nas praças, de continuar pregando nas ruas, mas agora eles tinham uma casa, um ponto de pregação, aonde iria iniciar esse trabalho em Filipos, que se tornou uma grande igreja. Então, é de suma importância. Entendemos que quando se anda no Espírito, não se vive no acaso, se vive na direção de Deus. Então, ter a presença do Espírito Santo é ter uma vida direcionada literalmente por Deus e saber que tudo quanto for fazer, Deus irá abençoar e Deus irá prosperar. Vamos ler a conclusão para a gente encerrar. Então, é necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente, para não sermos envolvidos pela frieza ou indiferença espiritual. Possamos ser guiados, usados, dirigidos, santificados e capacitados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus. Então aqui nós entendemos, irmãos, que esse estudo ele nos levou a uma verdade central. O Espírito Santo, ele não foi dado apenas para estar conosco, mas para transformar cada um de nós completamente. Nós vimos aqui 3 níveis importantes. Poder recebido nos dias de Pentecoste, revestimento para servir e uma vida cheia e guiada pelo Espírito.
O objetivo final não é apenas receber, mas é permanecer cheio. E nós podemos, com uma aplicação pessoal para a nossa vida, se perguntar para nós mesmos, já recebemos o Espírito, mas estamos cheios, estamos servindo, mas estamos dependendo do Espírito, estamos acreditando, mas estamos sendo guiados por Ele diariamente. Então, uma vida sem o Espírito é uma vida limitada. Uma vida cheia do Espírito é ilimitada no propósito de Deus. Então, Deus, ele não quer apenas visitar as nossas vidas. Ele quer governar as nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, todos os dias. Ok, eu espero de verdade ter sido útil a você na propagação do Evangelho e mais essa lição. E esse primeiro trimestre já está indo embora. Primeiro trimestre tão abençoado. E eu espero que você que é aluno, você possa se encher de Deus, você, acima de tudo, possa ter consciência em buscar a Deus e buscar essa plenitude do Espírito Santo em sua vida, para que você possa servir a cada dia os céus, sendo útil para a igreja, sendo útil para as pessoas. E eu espero que você que é professor de escola dominical vai se deparar com as nossas lições, que você, meu querido irmão, possa, complementar a sua aula com estes ensinamentos que deixamos aqui em 3 vídeos para o crescimento espiritual. Deus abençoe a todos e até a lição de número 13 na semana que vem.